Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Viviane Carvalho, especialista em laudos de avaliação e ajudo engenheiros e arquitetos a se destacarem no mercado ganhando até R$10.000 por mês. Agora vem para o quadro que você deve estar se perguntando: por onde eu vou começar a minha carreira de avaliador? Primeiro, para responder a sua dúvida, eu vou te falar quais são os setores que você pode trabalhar. Depois eu vou me aprofundar nos principais setores que têm uma absorção mais rápida no mercado para você já começar a trabalhar. E no final vou te trazer o que não pode faltar nos seus laudos de avaliação para esses setores. Você pode se credenciar em bancos e planejar as atividades que você vai trabalhar lá dentro. E você pode somar demandas de mais de um banco e atuar ao mesmo tempo. Ou atuar apenas em um banco que tenha uma maior demanda, como é o caso da Caixa. Como na atual situação a Caixa se encontra com edital suspenso, o que eu oriento é aprender a somar as demandas, para viabilizar o maior faturamento do que com um banco só e para ir ganhando experiência e já começar a entrar dinheiro. Você pode atuar também nos tribunais judiciais de cada estado, como assistente técnico ou perito judicial. A diferença entre essas atuações é que o assistente técnico ele é contratado por uma das partes envolvidas no processo judicial que envolvam bem a ser avaliado. Geralmente, um trabalho como esse vale em torno de 5 vezes mais que um laudo de banco. Ou você pode atuar como um perito judicial devidamente nomeado pelo juiz. Existem também as licitações, porém com menor frequência, mas só é possível conseguir as licitações quando você já está preparado no mercado, e então ela traz um montante em faturamento muito maior. E temos também as incorporadoras e construtoras, para as quais você pode atuar como avaliador para determinar os valores de grandes áreas de terras ou de empreendimentos habitacionais multifamiliares, para chegar em estudos econômicos financeiros de quanto vai ser o lucro daquela empresa ao final daquele empreendimento e durante aquele tempo. Temos também os casos particulares, mas que eu vejo, na verdade, como uma consequência das oportunidades anteriores. Agora eu vou me aprofundar com você nos casos de bancos e tribunais judiciais, que são os setores que têm as maiores demandas. Esse esquema que eu desenhei aqui, de forma bem simplificada, a grosso modo, mostra como é a estrutura de atuação nos bancos. Claro que quando você tiver um edital na sua frente específico, você vai perceber que isso é mais complexo do que eu estou te mostrando e que varia de edital para edital, de banco para banco, mas isso já te dá uma clareza bastante grande. Para entrar nos bancos, você precisa apresentar um laudo completo ou mais de um laudo completo. Você pode escolher as atividades que você vai atuar, se são laudos simplificados ou se são laudos completos. Os laudos simplificados, eles são mais aplicados para casas, terrenos, lojas, imóveis de menor porte, imóveis com uma área construída menor. Ou pode até ter uma área construída um pouco maior e ainda ser laudo simplificado, dependendo da situação. Já os laudos completos, eles são mais aplicados aos empreendimentos, como condomínios ou até um prédio inteiro. Eu te oriento a começar pelas demandas simplificadas, porque é aqui que está a maior quantidade de laudos e eles variam em torno de R$430 a R$1.450 por laudo. Você pode atuar com os laudos completos, mas sabendo que é uma demanda mais esporádica. Vem de 1 a cada 3 meses ou até 2, 3, 4 ao ano. Enquanto os laudos simplificados, você pode começar com 5, 10, 15, 20 e chegar a fazer mais de 30 no mês. Então, ele concentra uma maior quantidade, porém, os laudos completos, eles têm um valor maior, ou seja, o risco de já entrar com essa atividade implica também em um maior retorno financeiro, porque os laudos completos em geral, de bancos, eles chegam até a R$5.000. Existem laudos de até R$9.000, porém esses eu te indico para quando for o seu momento de expandir, não para começar a sua carreira.
E falando em crescer para atingir os 10 mil reais por mês ou até mais, vou te dar 5 formas de fazer isso. Laudo simplificado. Você pode começar por aí e ir se sentindo mais seguro para absorver a demanda dos laudos completos, que são dos imóveis de maior porte, são laudos que valem mais e que tem menos gente sabendo fazer. Você pode atuar em mais de um banco com essa mesma atividade simplificada e otimizar a sua rota de vistoria. Ou seja, em um único dia da semana, por exemplo, você pode realizar vistorias de bancos diferentes sem nenhum problema. Se você estiver pensando, mas eu não tenho carro, então não tem como. Gente, eu comecei sem CNH. Tinha um senhorzinho aposentado que ia viajar comigo, ele dirigia e eu fazia minhas vistorias e ainda assim valia a pena. O material que você vai produzir para encaminhar para um dos bancos, você pode replicar ele, você pode encaminhar essa mesma pasta técnica para os outros bancos, otimizando todo o seu processo e agilizando o seu faturamento também. E à medida que forem surgindo os novos editais, você já vai estar pronto e vai encaminhar essa mesma pasta técnica para outros editais, que seriam editais que muitas vezes são com prazo tão limitado que não daria tempo de preparar uma documentação e se fizesse correndo ainda correria o risco de mandar muita coisa errada. Você pode também atuar em mais de uma cidade ao mesmo tempo, em um único edital. Eu recomendo, dependendo do edital, escolher no mínimo 5 cidades polo. As cidades polo, elas vêm com algumas filinhas, com algumas cidades grudadas àquela região. Então, você acaba tendo mais cidades para realizar vistorias, porque também existem laudos de avaliação nas cidades pequenininhas. E assim você faz com cada um dos editais. Você pode aumentar as suas empresas, aumentar a quantidade de empresas à medida que você for se adaptando ao setor e se sentindo mais confortável em caráter de parceria com profissionais capacitados para serem seus responsáveis técnicos para atuar com mais de uma empresa. E se você estiver pensando assim, mas eu não quero abrir empresa. Gente, abrir empresa é CNPJ, é abrir CNPJ. E abrir também a oportunidade de faturar 100% do líquido do seu trabalho. Mas, se você não quiser de jeito nenhum, não quero abrir empresa agora, Viviane, não posso de jeito nenhum. Você pode também ter a possibilidade de fazer algumas parcerias que possa ser benéfica para as duas partes, como, por exemplo, tendo conhecimento e a capacitação com laudo de avaliação, isso hoje no mercado significa ter cerca de 30% do faturamento, se você se aliar a alguém que tenha um CNPJ e conheça a área de avaliação, para você não precisar abrir o seu. Ou, também devidamente capacitado na área, você pode ter uma capacidade de negociação de até 50% do faturamento com alguém que tenha um CNPJ na área de arquitetura ou engenharia também, mas que não trabalhe com laudos de avaliação, que não saiba fazer laudos de avaliação. Um bom exemplo disso são os escritórios de inspeção, que no geral eles sabem onde conseguir os clientes, por exemplo, judiciais, ou seja, eles teriam CNPJ atuante e a possibilidade de trazer clientes judiciais. E a outra parte, que seria você, teria o conhecimento para bancos e estaria levando a ideia para eles, que nesse caso seria muito valiosa. Portanto, seria uma parceria muito justa. Se você já está querendo começar a sua carreira de avaliação nos bancos, saiba que além dos bancos nacionais, como BNDES, Banco do Brasil, que estão com editais abertos nesse momento, tem outros bancos também com editais abertos agora, como, por exemplo, o Banco de Brasília, o Banco de Minas Gerais, que é um banco que demanda atividades para outros estados, ou seja, não precisa morar em Minas Gerais. O Banco de Desenvolvimento também do Espírito Santo, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. Então, são bancos que você já começa a se inserir no mercado. Agora eu vou me aprofundar no judicial. Os tribunais da Justiça do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais já bateram martelo para os engenheiros e arquitetos nas avaliações.
A norma técnica de avaliações, ela é de aplicabilidade exclusiva dos engenheiros e dos arquitetos. Os demais profissionais desenvolvem trabalhos como parecer técnico, ou seja, não possui a mesma fundamentação da norma, não atende os mesmos requisitos. Nesse caso, apresenta-se como um documento bem mais frágil. E é aí que você entra, porque com o conhecimento de laudos você pode atuar também no judicial e atender às fundamentações, os requisitos e essa demanda que no judicial é para transferências de propriedade, valor de arrendamento, indenização em caso de expropriação ou desapropriação para o Estado ou para uso público, separações em casos societários ou de casais e herança familiar. Em um processo judicial, pode haver até 3 avaliadores envolvidos, ou seja, o assistente técnico de uma das partes, o assistente técnico da outra parte e o perito avaliador nomeado pelo juiz. Para você ser um assistente técnico, você pode mostrar para um advogado, principalmente os advogados da vara civil ou de especialista em direito imobiliário, um portfólio contendo uma carta de apresentação, um laudo desenvolvido por você com a sua respectiva RT e um documento que mostre, que demonstre a fundamentação da norma, os requisitos versus a fragilidade do parecer técnico. Porque um laudo de avaliação bem elaborado, bem feito, fundamentado na norma, atingindo o maior grau possível de precisão, fundamentação, enfim, todos os outros requisitos, ele é a prova técnica mais forte que pode custar aí que pode ser o ganho do processo e até mesmo com um forte poder de contestação da outra parte. Se você tem a intenção de trabalhar como perito, avaliador, nesse caso, eu oriento que se diferencie dos outros profissionais e, para isso, tendo a devida capacitação em mãos para trabalhar de forma segura, você pode se apresentar nas varas com uma carta nomeada ao juiz, devidamente escrita, ali, personalizada, dentro também desse mesmo portfólio que você apresenta ali para os advogados, contendo também o mesmo laudo, a sua RT, que é o seu laudo, que é a sua chave aí do mercado, e também colocando aquele documento que demonstra a diferença do parecer e do laudo, mostrando a sua capacitação realmente. Essa é a primeira forma que eu te digo. A outra forma é você pode se inscrever na justiça gratuita, que justiça gratuita não é trabalhar de graça, é sim trabalhar por menos, porque ali tem um valor, os laudos têm um valor bem menor do que os laudos quando você é nomeado pelo juiz ou quando você atua como assistente técnico contratado mesmo pela parte. Mas é uma forma de você ganhar experiência e também de ter o seu trabalho bem feito visto pelo juiz para abrir as portas para ser nomeado. Tem também a questão de se inscrever aí, se cadastrar nos TJs do estado diretamente e não se apresentar. Mas eu não oriento, porque aí é o que todo mundo faz, ficar esperando vir uma nomeação um dia, isso não é muito eficiente. Pode demorar muito. E nesse caso, a outra opção é você conhecer um juiz, não precisar fazer todo esse processo, todo esse passo a passo aqui, mas mesmo assim você ainda vai precisar de uma coisa, que é saber fazer um laudo de avaliação muito bem feito. Na área judicial, geralmente os honorários, eles são cobrados baseados na hora técnica. Os laudos costumam gerar em torno de R$5.000 por laudo e são sempre completos. E o que não pode faltar no seu laudo de avaliação nesses setores? Primeiramente, todo o enquadramento possível na norma técnica de avaliações. Mas vamos listar aqui os principais pontos que não pode faltar para você obter um laudo de qualidade. O primeiro deles é a fundamentação desse laudo. Existem graus de fundamentação 1, 2 e 3. Quanto maior, melhor. E isso é feito todo ao longo da metodologia para você alcançar os melhores resultados possíveis e mais confiáveis, porque é aí que a gente quer chegar. Quanto maior a qualidade do laudo, mais confiável é o valor que você chegou. Nesse caso também, eu preciso que você lembre-se sempre de utilizar uma linguagem técnica adequada, coerente com a linguagem do avaliador. Além disso, você precisa estar atento nas justificativas do seu laudo, para que ele
possa evitar lacunas para questionamentos e qualquer contestação possível. E caso haja, para que ele esteja preparado justamente para isso. E que você possa atender também os graus de precisão que a norma traz, além de todos os itens que ela aponta como sendo os requisitos obrigatórios na estrutura do laudo para ele ser validado e considerado um laudo completo. Caso contrário, caso um desses itens esteja faltando, você acaba sendo eliminado ou dando de cara na porta. E não é isso que a gente quer. Então, você também precisa se atentar aos melhores resultados estatísticos possível para chegar a uma fórmula que é a sua equação de regressão, que vai expressar a qualidade do seu laudo. Lembre-se sempre de atuar com imparcialidade, e isso vai estar expresso no seu laudo, claramente. Além disso, a coleta de dados é uma etapa extremamente importante para a consistência do seu trabalho. Precisa ser uma coleta bem feita desde o início. E com muita atenção para que não haja erros de digitação e qualquer questão nesse sentido. A outra coisa que é muito importante aqui para você é a vistoria. A vistoria precisa também ser realizada de uma forma que atenda todas as fotos necessárias e todas as informações e descrição dos materiais para embasar o seu laudo. Esse é o seu primeiro passo. Mas quando nós falamos em termos de laudos de avaliação, o que você precisa mesmo é de uma capacitação adequada, mais prática, mais didática e mais compatível com a realidade do mercado. Tem gente que entra numa pós e sai sem saber avaliar, porque a pós ela trata a avaliação de uma forma mais abrangente e não foca na forma de acessar o mercado. Eu fiz pós, mas eu fiz já pagando com dinheiro de laudos, quando eu já estava trabalhando com laudos para poder me aprofundar. Uma pós, ela dura em torno de 1 ano e 8 meses a 2 anos. Durante esse tempo, além de você estar investindo, além de você estar pagando uma especialização que não é barata, você ainda está deixando de ganhar dinheiro durante esse tempo, você demora para começar a trabalhar e quando você sai no mercado para começar a trabalhar, você descobre que não foi preparado para acessar esse mercado. É disso que eu estou falando. Como uma forma de tornar isso mais acessível para você e mais compatível com a realidade, mais próximo da realidade do avaliador. Então vamos lá, vamos fazer essa vistoria? Eu vou te ensinar a fazer a vistoria usando a sua própria casa. Nesse caso, eu escolhi um sobrado, ou seja, muitas pessoas podem estar nessa mesma situação com o imóvel achando que é atípico, mas não, nós podemos usar facilmente as mesmas fichas que eu te enviei. Tem aqui a ficha de casa e a ficha de apartamento, você vai escolher a que melhor se adapta a você. Nesse caso, nós vamos trabalhar da seguinte forma, sempre verificando inicialmente a infraestrutura externa e depois nós vamos verificando os pormenores do imóvel. Eu quero que você tenha em mãos uma lapiseira ou uma caneta para realizar a sua vistoria, uma prancheta ou um caderno para se apoiar, as fichas impressas, ou ao menos a ficha mais compatível com o seu imóvel, mas para você de repente já aprender os dois tipos, as duas mesmo impressas, e uma trena, se você estiver fazendo casa, porque pode ser que no seu caso você venha a precisar. E um celular ou uma câmera para fazer as fotos de todos os ambientes, sem se esquecer de nenhum e principalmente das áreas molhadas. Lembre-se de tirar uma foto que pegue o ambiente como um todo, aparecendo todos os materiais. Agora eu quero fazer com você a infra primeiro. Então, primeira coisa, nós vamos verificar o logradouro, que é a via pública. Nós vamos verificar se aí onde você está vistoriando é asfalto ou é terra. Nesse caso, asfalto. Mas se o seu for terra, na maioria dos casos não tem problema. Só anote que não tem pavimentação, tá? Tem um item aqui onde você pode anotar pavimentação. Infraestrutura urbana, nosso primeiro tópico. Tem pavimentação? Marca o X. Não tem pavimentação? Só não marca nada. É esgoto ou é fossa aí na sua região? Isso também você precisa ter em mente. Aqui no caso é esgoto, então eu vou só escrever aqui num cantinho do lado de esgoto ou fossa, esgoto, ou vou circular esgoto para que eu saiba na hora que chegar no escritório. Quanto às fotos externas, você pode tirar as fotos. Uma de um lado da via, outra de outro lado da via, uma foto da
fachada. Algumas instituições bancárias, por exemplo, pedem que você tire uma selfie, você e o imóvel. É um pouco engraçado, mas essa é a realidade. Então, você tira também uma foto das divisas, uma foto desse muro aqui lateral, uma foto dali também, da outra divisa. Nesse caso, não tem muito o que mostrar nesse aspecto, mas pode ser que você esteja vistoriando uma casa menor, que é o mais comum acontecer, você não é o único, uma casa menor e que esteja até geminada com a do lado. Então é justamente para isso que você precisa fotografar, para poder verificar se aquela casa tem parede dupla com a do lado ou não. E também, em alguns casos, não deixam aquela junta de dilatação nas extremidades. E para isso, precisa fotografar para depois você verificar com mais atenção se tem alguma trinca, fissura, algo nesse sentido. Então, sempre lembre-se, rua dos dois lados, verifica se tem a pavimentação, já anota, se tem iluminação pública, anote também. Tem iluminação pública? Então anota. Água. Tem água. Esgoto pluvial. Gás canalizado. Energia elétrica e telefone. Nesse caso tem. Se no seu não tiver algum, só não marque esse item. Quando nós falamos sobre polos valorizantes, que é o outro item que entra aqui tanto para apartamentos quanto para casas, nós estamos tratando da região do imóvel e não necessariamente já do imóvel. Polo valorizante é se tem algo que valoriza esse imóvel aqui perto, se tem um shopping aqui do lado, algo que impacte na valoração desse imóvel. Nesse caso aqui, eu não vou ter um polo valorizante, um lago, uma praia, algo nesse sentido. Mas pode ser que você tenha. Então, se você tiver, você pode marcar um desses itens de polos valorizantes, tanto para quem está fazendo apartamento, quanto para quem está fazendo casa. Se não tiver, como é o meu caso, tá tudo bem. Polos desvalorizantes, esse aqui é comum surgir dúvida. Tá, mas polos desvalorizantes, o que pode desvalorizar meu imóvel? Por exemplo, cemitério. Se você às vezes mora na frente, do lado do cemitério, isso pode ser um pouco desagradável e até impactar quando a pessoa vai comprar o imóvel. Então, o que é importante é citá-lo como um polo desvalorizante, porque na hora que você for fazer a avaliação, é a hora de realmente analisar se esse item vai ou não derrubar o valor do seu imóvel. Tem um item aqui onde está escrito informante. Quem é o informante? Nas duas fichas nós temos isso. O informante é aquela pessoa que geralmente vai abrir a casa para você, né? Vai ou o comprador, ou o corretor, ou o vendedor, o construtor. Alguma dessas pessoas, numa situação real, vai abrir esse imóvel. Então, você costuma perguntar apenas para fins de anotação de dado, mas você não vai utilizar esse valor que você vai perguntar para fins da sua avaliação. Mas você pergunta: quanto você está pretendendo alcançar nesse imóvel? Qual o valor pretendido desse imóvel? Por quanto você está transacionando? E aí a pessoa fala e você anota. Mas isso não é garantia dessa avaliação nesse valor. Anota o nome dessa pessoa, caso você precise solicitar documentos ou algo a mais depois, ou tirar alguma dúvida documental. E anote o telefone também. No seu caso, pega alguém aí dentro da sua casa, finge que é e faz, ou então simplesmente anota o seu nome e tá tudo certo, ou deixa em branco. Você pode citar também qual é a função dessa pessoa, como eu disse, comprador, vendedor, corretor, e marca um X aí. Se você está fazendo a sua ficha de apartamento, agora você tem logo aí abaixo um item onde te fala bloco ou prédio. E nesse caso, que não é o meu caso, você tem aí número de pavimentos. Sim, ou você conta os pavimentos, né? Ou você vai perguntar para o porteiro, para o síndico, para alguém do imóvel, quantos pavimentos realmente tem. E aí você anota o número de pavimentos. Uma dica que eu te dou é: entra no elevador e tira fotos daquele painel do elevador, onde tem todos os números. Tem quantidade de subsolos, térreo, garagem e pavimento por pavimento tipo. Você anota isso e anota também se tiver uma cobertura. Número de pavimentos. Número de apartamento
por pavimento. Conta o número de portas e averigua se todos os andares têm a mesma quantidade de pavimentos, porque alguns prédios são apartamentos tipo, outros são apartamentos com plantas diferenciadas. Idade estimada. Idade estimada nós temos aqui na ficha de prédio, apartamento. Idade estimada não é a idade real do imóvel, é aquela idade que você olha e fala, tá parecendo que tem tantos anos. É subjetiva assim mesmo, tá? Em casa, está sendo chamada como idade aparente e é a mesma coisa para você poder anotar aqui. Eu não costumo usar essa variável, mas para fins de anotação tá valendo. Aqui no item número de unidades no prédio, você vai fazer a conta do número de pavimentos vezes a quantidade de apartamentos por andar. Vai dar essa quantidade. Pode ser que o seu condomínio tenha mais de uma torre, tenha 2, 3 ou até 10, 12 torres. Então, depois você pode multiplicar isso para ter o número total de unidades nesse condomínio ou perguntar para o porteiro. Quantidade de elevadores. Quantidade de elevadores, 1 ou 0. Alguns prédios possuem mais, 2 de serviço, 2 sociais, você anota também em quantidade de elevadores. Número de unidades no condomínio foi o que eu disse, é o número total que tiver aí no seu empreendimento. Padrão de acabamento, aqui na unidade de prédio, você verifica que nós temos o mínimo, o baixo, o normal, alto, enfim, toda uma ordem de padrão de acabamento que se refere à qualidade daquele imóvel. Nesse caso, você vai anotar primeiramente em relação à qualidade do prédio. Você ainda está do lado de fora, então você vai anotar qual é o padrão do prédio. Claro que à medida que você for avançando na área de avaliações, você vai percebendo algumas características, uma caracterização de cada padrão. Porém, aqui, eu quero que você assinale um deles como sendo o padrão mínimo, seria um padrão assim, extremamente simples, tá? Um padrão popular mesmo de prédio, mas bem popular, assim. Popular que eu digo não é esses vários prédios e um condomínio. É popular por ter um material em situação precária mesmo. Quando a gente fala em um padrão baixo, são as janelas de ferro, todos esses materiais com uma qualidade mais baixa. Padrão normal baixo, você já começa a melhorar um pouquinho a qualidade da cerâmica, a qualidade, às vezes já coloca um vidro temperado, e o padrão normal já começa a estabelecer uma qualidade superior dos materiais, ou menos, já pode usar um porcelanato, já tem um alumínio nas esquadrias, às vezes já tem algum detalhe a mais nos revestimentos, e aí o padrão alto, normal alto para o alto, daí em diante vão ser materiais com uma alta qualidade, com um cuidado maior arquitetônico, com alguns projetos a mais. Então, quem está fazendo apartamento, lembre-se que primeiro você vai olhar por fora do prédio para anotar o padrão. Quem está fazendo casa já vai anotar da casa como um todo, tá? Não existe você anotar de fora, depois o de dentro. Pode até haver essa variação, mas você vai anotar o padrão da casa como um todo. E você vai ver que quando você está fazendo apartamento, você tem os equipamentos do condomínio. O que são os equipamentos do condomínio? São aquele salão de aquele salão de festas, é aquela quadra poliesportiva, aquela piscina comum, piscina geral ali. Tudo isso vai entrar como equipamentos de lazer, tá? No caso de casa, isso vai acontecer se você estiver numa casa dentro de um condomínio. E nesse caso, você tem o finalzinho da ficha para poder anotar esses itens de equipamentos de lazer exclusivos para casas em condomínio. Quando nós vamos para outras questões, como, por exemplo, vagas de garagem. No caso de casas, você precisa verificar, as vagas de garagem são cobertas ou descobertas? Quantas vagas de garagem cobertas e quantas descobertas? Nesse nosso caso, nós temos 2 vagas de garagem cobertas, né? Não importa se ela é contínua, mas cabe 2 carros, 2 vagas cobertas. Então, é isso que eu vou anotar e não tenho nenhuma descoberta, porque já é a calçada da rua. E a mesma coisa você vai fazer com apartamento. No caso de casas, você também precisa se atentar ao próximo item, que é posição. Ou seja, a posição do seu imóvel no lote.
Ele está isolado é quando ele não está grudado em nenhuma das laterais. Ele está junto às laterais, ele está grudado nos dois muros, nas duas divisas. Ele está só junto a uma das laterais, ou ele está geminada com uma casa do lado, ou ele está ocupando absolutamente todo o terreno. Você vai ver isso e vai assinalar uma dessas opções. Assim como a sua implantação é um imóvel isolado, geminado ou justaposto. Um imóvel isolado é esse caso, só tem esse imóvel aqui nesse lote, certo? Se nós tivéssemos uma casa geminada, nós precisaríamos verificar se só tinham duas casas, uma grudada na outra, ou seja, geminada, ou se nós teríamos uma sequência de casas que implicaria em casas justapostas. E aí você vai assinalar o que for mais adequado ao seu imóvel. Fechamento do lote. Fechamento do lote é se tem os muros, se tem o portão e tudo mais. Aqui nós temos um fechamento total. Tem muro nas laterais, tem portão na frente, total. Parcial, se só tiver uma parte, inexistente, se não tiver fechamento nenhum, que eu acho difícil. A cobertura, no caso de casas, é que tipo de telha? Você vai verificar qual tipo de telha, metálica, de barro, e vai assinalar. Os equipamentos da unidade é aquilo que você vai verificar no imóvel. Tem piscina, tem churrasqueira, o que tem de equipamento de lazer no imóvel, tanto para casa quanto apartamento. Identifique o material das esquadrias e assinale. Sua esquadria é de alumínio, vidro temperado, qual material? No meu caso, vai ser de alumínio com o vidro temperado. As demais, que é do restante dos ambientes, você também vai assinalar que no meu também é de alumínio. Para os apartamentos, lembre-se que você tem que pensar na vista panorâmica. O seu imóvel, o seu apartamento, olhando aí da janela, tem uma vista panorâmica? Se tem, assinala que é favorável. Se não, sem influência, não influencia em nada. Agora, o estado de conservação, que você vai ficar atento se é um imóvel quase novo, se é um imóvel um pouco mais usado, em caráter regular, ou se é um imóvel precisando de reparos importantes, precisando de reparos simples, e você vai escolher um desses itens de conservação, sendo apartamento ou sendo casa, e vai assinalar. Assim, a sua ficha vai ficando completa e você vai ter aqui, na sequência, apenas algumas informações que são mais gerais, como, por exemplo, se o seu imóvel é o quê? Residencial? Sim, todos são. Coleta de lixo, o que tem por aí no seu bairro? Tem coleta de lixo, tem escola, tem transporte público, tem saúde, tem segurança, tem rede bancária, tem lazer? O que tem nessa sua região? Você assinala o que tem. Todos esses itens, eles vão servir de base para o preenchimento do seu laudo. E mais um dos itens que eu quero falar para vocês é qual a cota grade aí, a cota da sua casa. Então, você precisa saber se a casa está no mesmo nível, ou se ela está um pouco acima, ou se ela está um pouco abaixo do nível da rua. No meu caso, ela está acima. Eu assinalo também. As outras informações, que são informações como, por exemplo, forro, laje, qual tipo de material, são informações que, no decorrer da vistoria interna, você vai verificando os ambientes e pode ir preenchendo. Quando você entra no imóvel, a primeira coisa a observar é a qualidade dos materiais, de piso, parede e teto. Como, por exemplo, qualidade da moldura, se tem moldura em gesso, se houve um projeto luminotécnico ou não, a qualidade do piso, dos revestimentos e de todos esses itens, tá? Mas vamos aos poucos, porque isso aí, quando a gente fala em questões qualitativas, a gente está falando do padrão do imóvel. No primeiro momento, você vai contar os ambientes que esse imóvel tem. Tanto para você que está fazendo casa, quanto para você que está fazendo apartamento. Bora contar quantos cômodos tem esse imóvel que você está fazendo? Aqui na vistoria tem uma sala, então o que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui, sala, uma. Aqui, por enquanto, uma. Vem comigo. Aqui, nós podemos considerar como a cozinha. Então, cozinha, coloca lá, 1. Vamos lá. Aqui, nós temos uma sala de jantar. Sala de jantar também entra como sala. Então, a gente coloca aqui
no item sala, então troca 1 por 2. São 2 salas. Não tem problema se essa ficha ficar um pouquinho rabiscada, porque você que vai utilizar ela no seu trabalho, lá na hora que você chegar na frente do computador, na continuidade, nas outras etapas do trabalho. Agora, tem uma linha na frente de sala. Você pode especificar quais os tipos de sala. Então, no meu caso, era TV e jantar, ou estar e jantar, certo? Esse imóvel, ele possui uma área gourmet acoplada à sala de jantar. Então, eu vou colocar como uma área gourmet, privativa, com churrasqueira. Então, aqui tem o item outros, tá? Em outros, eu vou escrever área gourmet com churrasqueira. Ah, Viviane, mas isso não vai entrar como equipamento de lazer, enfim. Nesse momento, a gente só vai contar os ambientes, tá? E se você estiver fazendo apartamento, você pode ter a seguinte dúvida. Ah, apartamento tem sacada. Anota aí no item que tem sacada, né? Como um cômodo que tem aqui varanda ou sacada. E já deixa anotado aí com asterisco para você não esquecer, no campo outros, que se tem churrasqueira ou não tem. Mesmo que depois a gente reveja esse tópico, tá? Aqui também a gente não vai contar mais um ambiente, porque é um ambiente integrado, então a gente vai considerar como sendo tudo um ambiente só. A gente vai considerar como sendo a área gourmet mesmo, tá? A gente tem aqui uma área externa, que está batendo um sol. Nessa área externa, é apenas um jardim, né? Então, tem um pergolado? Tem, mas não é considerado área construída porque não tem telha, não é área coberta, não é área construída, não é área verbada. Então aqui, ele só tem um impacto no sentido do padrão, da qualidade do imóvel, né? Mas em quantidade de ambientes, não. E a gente vai agora verificar todos os cantinhos do imóvel. Claro, se é a sua casa, você também já conhece, aí você já conhece os ambientes que tem, onde deve ir diretamente, mas vem aqui comigo encontrar todos os cantinhos. Aqui nós temos um banheiro. E nesse banheiro, a gente também verifica, passa o olho, verifica a quantidade se tem nicho, a qualidade dos metais, todos esses itens, se tem também um gesso mais trabalhado, se é box de vidro, ou tem alguns imóveis que são box mais simples, ou até que nem tem box. Precisa anotar tudo isso? Não, porque você vai tirar uma foto de cada ambiente. Cada um desses ambientes, agora a gente está contando, mas você vai tirar foto de cada um desses ambientes, tá? Eu não estou tirando a foto aqui porque eu estou filmando aqui com vocês, mas vocês podem tirar a foto de um por um, tá? E não se esqueça, principalmente das áreas molhadas. Sempre tire foto dos banheiros, da cozinha e aparecendo os metais e a louça, tá? Vamos lá? Então, nesse caso, eu vou anotar que já temos um banheiro, que é um banheiro social. E aqui temos também mais um ambiente, que seria um depósito. Então, o depósito tem também um espaço aqui para ele. Você pode colocar aqui no espaço despensa, né? E aí você coloca um também. E já tira uma foto de cada um desses ambientes. Ou você pode anotar agora e voltar tirando depois, como você preferir. Mas tem que ter foto de todos. Aqui fora, no caso desse imóvel, nós temos uma piscina. E a piscina também precisa contar aqui. Só que nesse caso, ela vai contar como os itens, os equipamentos da unidade. Assim como também a gente vai colocar a churrasqueira. Aqui, nós temos uma área de serviço, tá? Essa área de serviço, vocês também tiram fotos e a primeira coisa é anotar uma área de serviço. Vamos na sombra para eu conseguir falar melhor.
Então, você contou alguns ambientes. Nesse caso aqui é um sobrado, então nós contamos do pavimento térreo, agora a gente vai para o pavimento superior. Mas o que eu quero que você tenha em mente é, procure ir tirando as fotos na ordem. Por quê? Quando você, independente de você já ir tirando a foto e preenchendo, ou se você preencher tudo e vier tirando as fotos, procure tirar nessa ordem que você vai caminhando pelo imóvel, porque depois, quando você estiver fazendo um imóvel que não é seu, você vai perceber que isso facilita você relembrar como era aquela planta, como é que era o funcionamento daquele imóvel. Nesse caso, não havia nesse imóvel manchas de umidade, ou fissuras, ou trincas. Mas eu quero que você fique atento se o imóvel que você está historiando, independente de ser apartamento ou casa, possui esse tipo de manifestação. Viviane, mas eu estou fazendo uma vistoria para uma avaliação, eu preciso realmente anotar isso? Precisa, porque isso vai influenciar na sua conservação, que é o estado em que o imóvel realmente se encontra, tá? Aqui temos mais um banheiro, no caso esse é mais um banheiro social. Então, até agora, nesse imóvel nós tivemos 2 banheiros sociais. Também tem um revestimento mais trabalhado, com um padrão mais elevado. E isso vai influenciar na análise na etapa de escritório. Muitos imóveis possuem nos banheiros a pia de coluna ou não possui os metais, às vezes possui torneiras de plástico e tudo mais. Agora, vamos para o próximo andar? Agora, no segundo andar, nós vamos verificar os ambientes também e anotá-los. Além dos ambientes, nós temos também o quadro de disjuntores, por ser um sobrado. Aqui fica mais fácil de visualizar, que tem um espaço aqui que é para o banheiro, tá? Então, sempre verifica se ele está sozinho. Aqui nós vamos contar como um quarto. Muitas pessoas perguntam se é necessário contabilizar a parte de armários embutidos, como nós vamos ver em outros cômodos. Você pode anotar, mas dificilmente vai influenciar na avaliação. Este é um dormitório também que está sendo utilizado como brinquedoteca, mas é um dormitório, então nós contamos como dormitório. Então, aumenta o nosso número de quartos. Viviane, o fato de ter ou não ter um pé direito duplo, isso impacta na avaliação? Indiretamente, pode ser que sim. Por quê? Isso vai implicar e vai influenciar no padrão do imóvel, na qualidade do projeto arquitetônico, no quanto aquilo demandou em questão de custo. Então, desse ponto de vista, sim. Porém, a computar como um ambiente, como algo específico, não necessariamente. Mais um dormitório. 3 quartos até agora. E esse aqui é suíte. Então, como você faz? Quando você verifica as suítes, você pode anotar que tem um banheiro privativo. Até então, você vinha anotando os banheiros sociais. Agora teria um banheiro privativo. Isso acontece tanto em casas quanto em você que está usando fichas de apartamento. Você pode estar pensando, tá, mas meu imóvel é menor. Tá tudo bem, mas é que com um imóvel maior eu consigo explicar melhor para vocês uma variedade maior de ambientes para quando vocês forem para imóveis maiores e já terem essa ideia na cabeça.
aqui um outro dormitório. Nesse caso, também é uma suíte. Então, eu vou colocar quartos, foi para 4 quartos. E nós vamos também anotar o outro banheiro como um banheiro privativo. Temos aqui um closet. Sim, o closet você pode anotar também. Se não tiver um espaço específico na ficha aqui para o closet, como não tem, você pode colocar aí no item outros e anotar closet, porque isso também influencia no padrão do imóvel. Nesse caso aqui, nós temos um banheiro privativo com banheiro de hidromassagem e pia dupla. Pia com cuba dupla. Então, nós vamos anotar que tem hidromassagem lá no item de equipamentos. Agora, para finalizar, eu quero lembrá-los de sempre verificar a disposição das janelas, das aberturas. Se elas são perpendiculares a divisas e quais são essas distâncias. Vamos verificar, então? Como você faz? Você vai no perímetro da edificação e vai verificando se tem janela próximo da divisa e se ela está a pelo menos 75 centímetros da divisa, independente do tipo e padrão do imóvel que você estiver fazendo, exceto o apartamento. Como assim, por exemplo. Aqui não é uma janela, é uma porta-janela. Mas se fosse uma janela e estivesse muito próximo assim da divisa, nós anotaríamos e se fosse para fins de financiamento, implicaria na negativa. Mas como é uma porta-janela, está tudo bem. Verifica todas as suas janelas próximas da divisa e, se for preciso, meça se tem 75 centímetros. Outra coisa é, se o seu imóvel é casa e você tem a fossa aí, verifica se todas as bordas da fossa têm 1,5 até as extremidades frontais, laterais, até a edificação, para que o seu imóvel esteja enquadrado no Código Civil. Então foi essa a nossa vistoria hoje, para acompanhar vocês aí verificando o imóvel de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que esse seja o início da jornada. Viu só como começar não é um bicho de 7 cabeças? O importante é você enxergar o processo de laudos como um conjunto que pode ser simplificado, dividido em passo a passo, como nós fizemos aqui. O que vai fazer você progredir é a prática, a metodologia e o direcionamento. Se em um vídeo como esse aqui, você conseguiu fazer uma vistoria, imagina fazer um laudo completo, com toda a sua documentação preparada, com uma metodologia organizada para acompanhar o seu processo do começo ao fim. Existe uma forma de alcançar de forma mais eficaz, mais rápida e mais segura os resultados, que é fundamentada por 3 pilares. Metodologia de avaliação, acompanhamento didático e elaboração prática do laudo. Se você adiciona um método, um direcionamento que mostra os pontos de atenção, que mostra o que você precisa melhorar para atingir os resultados que você deseja e que tira suas dúvidas quando você travar, a sua capacitação se potencializa. E isso, somado à sua dedicação com o seu laudo, vai gerar o material que você precisa para acessar o mercado. Aqui você teve a oportunidade de conhecer uma parte do que é necessário para construir o seu primeiro laudo. Mas, para você se tornar um avaliador e aprender a determinar o valor de um imóvel, você vai precisar das ferramentas certas, com todo o material de apoio, para encurtar o seu caminho. Se você estiver pensando, não sei se consigo isso sozinho, saiba que não é te colocar para assistir aulas e te abandonar. Porque se você quiser entender toda a burocracia de um processo de credenciamento durante a abertura dos editais, você vai precisar de um acompanhamento nessa jornada. Bora postar uma foto no Stories aí do Instagram, vocês fazendo a sua primeira vistoria e marcar o arquiteto de valor, porque eu vou ficar muito feliz de saber que você está iniciando sua jornada e eu estou fazendo parte disso.